uma rusga com os militares nesse momento seria muito ruim para a gestão petista. Então, tem um discurso que está sendo feito por José Múcio, embasado por Alexandre Padilha, que é um entendimento do governo, e eu lembro, inclusive, uma fala recente de Gleisi Hoffmann, que também colocava luz sobre isso, de que todo mundo precisa ser julgado, se for indiciado, tudo tem que ser analisado no devido processo legal, né? Com oferecimento de denúncia, julgamento na Suprema Corte, para que não fique expostas as Forças Armadas, nem um governo que estaria agindo ali para uma perseguição política. Então tem todo um cuidado no discurso sendo feito agora pelo PT, principalmente nessa reta de 2025, que é muito significativa. A gente veio contando aí de pesquisas importantes que ocorreram nos últimos dias, sobre a imagem política do presidente Lula, sobre essa força política, sobre o entendimento da população a respeito de Bolsonaro estar envolvido ou não no plano de golpe, o entendimento da população sobre ter acontecido ou não um plano de golpe aqui no país. Tudo isso desenha esse discurso muito político, né, e muito comedido feito pelos petistas em relação aos militares. Uma rusga agora, um problema agora seria muito ruim para o governo. Então, mantém esse discurso. Olha, eram maçãs podres, alguns integrantes que vão ser julgados e talvez condenados e investigados já pelo que aconteceu, mas não significa que toda a corporação, que todo o Exército, Marinha, Aeronáutica foram corrompidos de alguma forma por essa tentativa de um plano de golpe aqui no país. Luísa Martins, o Alexandre Padilha foi direto em dizer que o que ocorreu hoje, os elementos trazidos pelo ministro Alexandre de Moraes, que levaram à prisão de Walter Braga Neto, acabam atestando que Jair Bolsonaro era o mentor espiritual de um plano de golpe no país. Isso é o suficiente para ele ser denunciado ou há uma necessidade maior de provas? Olha, Uribe, quem vai decidir isso, na verdade, é o Procurador-Geral da República ao analisar todos esses fatos e verificar se há ou não a necessidade de mais provas ali que possam eventualmente vir a implicar o ex-presidente Jair Bolsonaro de forma mais direta, ou se isso já está contemplado nesses relatórios que têm sido enviados pela Polícia Federal ao Supremo Tribunal Federal e depois encaminhados também à mesa da Procuradoria-Geral da República. A avaliação, Uribe, é de que há pelo menos uma liderança ali, talvez compartilhada entre Bolsonaro e Braga Neto neste momento, né? A gente vinha falando aqui que esse relatório, o de hoje, pelo menos a decisão do ministro Alexandre de Moraes, coloca realmente Braga Neto como o organizador ali, como a pessoa que dava o aval para que o plano de golpe pudesse começar a ser executado, né? A gente tem falado isso aqui ao longo das últimas horas, que a reunião que Braga Neto fez na sua casa, ele foi o anfitrião dessa reunião em que foram acertados os últimos detalhes do plano do punhal verde e amarelo, que era justamente esse plano que envolvia a prisão e o assassinato, por exemplo, do ministro Alexandre de Moraes, e poucos dias depois, com esse aval de Braga Neto, é que os militares começaram, de fato, a se articular para monitorar o ministro Alexandre, para colocar em prática, né, todo esse planejamento que havia sido acertado nessa reunião. Agora, em relação, Uribe, eu só queria aproveitar a deixa do que você e a Ju estavam conversando, a própria menção no relatório da Polícia Federal de que Braga Neto incentivava uma campanha difamatória usando os artifícios ali das milícias digitais para disseminar em alto volume na internet, por vários canais online, né, notícias que pudessem eventualmente manchar a reputação de alguns militares, comprova, né, que nem todos realmente iriam aderir a esse planejamento golpista, né? É claro que fica uma dúvida no ar sobre em que medida esses generais que não aderiram deveriam ou não ter feito uma comunicação mais formal aí às autoridades, né? Isso é algo que a investigação, enfim, é um possível novo desdobramento que a investigação talvez tenha que avançar. Mas o fato é que, isso até vou parafrasear o ministro Luiz Roberto Barroso do STF, Uribe,
Uribe, porque no seu discurso de posse como presidente do STF, ele citou, na hora decisiva, a cúpula das Forças Armadas não embarcaram na tentativa golpista e isso é considerado, dentro do Supremo, como o ponto fundamental para que esse plano não fosse levado adiante. Inclusive, no relatório da PF consta que essa resistência, né, desses generais em não aderirem a esse plano golpista foi o que acabou, de fato, fazendo com que o plano não fosse levado adiante, né? Se houvesse ali um mínimo indício da cúpula ali das Forças Armadas naquela ocasião que desse algum tipo de validação, a gente possivelmente poderia não estar aqui conversando hoje a respeito dessa investigação. Já poderia ter ocorrido um golpe de Estado e a gente sabe que o golpe de Estado não é muito favorável à livre imprensa, né? Então talvez a gente não estivesse comentando isso aqui hoje. Mas o fato é que esse apontamento de que Braga Neto montou ali uma campanha para difamar os generais que não queriam aderir a esse planejamento de golpe no país, comprova que realmente não era todo mundo que embarcava, né, nessa aventura, mas também levanta essa discussão sobre que medida esses militares deveriam ou não ter feito alguma comunicação mais formal aos investigadores. Ressaltar que a investigação da Polícia Federal aponta que tanto a Aeronáutica como o Exército se colocaram contra, mas não se pode dizer o mesmo da Marinha. O então comandante da Marinha flertou sim com o golpismo. E nesse ponto fala aqui no relatório que os ataques pessoais, inclusive a familiares ao então comandante do Exército, ao então comandante da Aeronáutica e, por outro lado, elogiasse o comandante da Marinha. Então, isso traduz o que você acabou de dizer. Obrigado, nosso time de análise. Eu vou voar para o Rio de Janeiro, porque lá está detido o ex-ministro Braga Neto. Uma audiência de custódia deve ser feita daqui a alguns instantes. E o Kleber Rodrigues tem mais informações para a gente ao vivo. Kleber, a gente sabe se ele já chegou, Walter Braga Neto, para a audiência de custódia? Ela já foi realizada ou deve ser realizada nas próximas horas? Nos próximos minutos, viu, Uribe? Boa tarde para você novamente. Essa audiência de custódia está prevista para as 2 horas da tarde. Será por videoconferência por um juiz auxiliar do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Uma audiência que está marcada para as 2 horas da tarde. Portanto, Braga Neto vai falar ali com o juiz por videoconferência. E é uma audiência de custódia, né, Uribe, para avaliar os preceitos legais dessa prisão, se houve algum tipo de ilegalidade no momento da prisão, se ele foi agredido. São as perguntas que serão feitas ali a Walter Braga Neto. Não vai avaliar o mérito dessa decisão, mas sim a atuação dos policiais federais nessa prisão que aconteceu em Copacabana, na zona sul da capital fluminense. Braga Neto foi preso, portanto, hoje pela manhã na zona sul do Rio de Janeiro, depois foi conduzido à sede da Polícia Federal. Tem aquele trâmite já que acontece normalmente, né, que é o corpo de delito. Depois ele foi trazido aqui para a 1ª Divisão do Exército na Vila Militar, zona oeste da capital fluminense. Nosso repórter cinematográfico, Leandro Santana, mostra pra gente exatamente o ponto onde Braga Neto está sob custódia do Exército, que inclusive divulgou uma nota ainda pela manhã confirmando essa operação, dizendo que a Polícia Federal cumpriu mandados de busca e apreensão em residências do ex-ministro de Jair Bolsonaro aqui na capital fluminense, né, principalmente em Copacabana, onde ele foi preso, e também na residência do general, o coronel Flávio Botelho Peregrino, isso em Brasília, no Distrito Federal. O Exército disse em nota que vem acompanhando as diligências realizadas por determinação da Justiça e colaborando com as investigações em curso. A Força não vai se manifestar, segundo a nota, sobre os processos conduzidos por outros órgãos. Esse ponto aqui, né, para quem não é do Rio de Janeiro, ele é muito conhecido por Walter Braga Neto, que é uma pessoa com vasta experiência na área militar. Ele tem 67 anos, é uma pessoa que inclusive já chefiou o Comando Militar do Leste aqui no Rio de Janeiro, que responde, né, tem ali sobre o comando pelo menos 50 mil militares do Rio, do Espírito Santo e de Minas Gerais. E Walter Braga Neto comandou o Comando Militar do Leste em 2016. Naquele mesmo ano também ele coordenou a operação da segurança nas Olimpíadas e nas Paralimpíadas.
Braga Neto também teve um papel fundamental na questão da intervenção federal, que aconteceu 2 anos depois, em 2018, no governo de Luiz Fernando Pezão. O estado do Rio de Janeiro estava passando por uma situação crítica em relação à segurança pública e o nome do general foi escolhido para chefiar a intervenção federal aqui no estado, no momento em que o Rio de Janeiro estava quase vivendo um colapso na segurança pública. É esse personagem, né, da política brasileira que está preso aqui na divisão do Exército, na Vila Militar, na zona oeste da capital fluminense. Desde cedo a gente está acompanhando a movimentação por aqui. Neste momento, diversos jornalistas estão aqui na Vila Militar no Rio de Janeiro, imprensa principalmente aqui do Brasil, mas também tem imprensa internacional acompanhando a movimentação. Havia uma expectativa de que Walter Braga Neto fosse levado para o Comando Militar do Leste. Depois essa informação foi confirmada pelo próprio Exército de que, de fato, ele está aqui na divisão do Exército na Vila Militar. É um procedimento que agora a gente vai acompanhar ao longo da tarde, né, essa audiência de custódia, para saber o que vai acontecer, reforçando o juiz auxiliar do ministro Alexandre de Moraes vai avaliar a legalidade da prisão, se os policiais ingressaram da maneira correta, se houve algum tipo de agressão contra Walter Braga Neto. Confirmadas essas questões, ele deve permanecer em prisão preventiva. A gente lembra também que a investigação aponta Walter Braga Neto como uma das pessoas que participaram da tentativa de golpe de Estado e, segundo as investigações, uma situação que inclusive planejou a morte do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, do presidente eleito em 2022, Luiz Inácio Lula da Silva, e do vice dele, o Geraldo Alckmin. Braga Neto tem uma ligação muito longa, né, de longa data com Jair Bolsonaro, por isso também foi escolhido como ministro da Defesa da Casa Civil na gestão de Jair Bolsonaro. Os dois se conhecem há décadas, se formaram inclusive na Academia Militar das Agulhas Negras em Resende. E aí depois foi escolhido como um nome muito próximo de Jair Bolsonaro e alinhado também às suas questões para ser o vice-presidente na eleição de 2022. É esse personagem que, reforço, está preso sob a custódia do Exército aqui na Vila Militar do Rio de Janeiro. E a gente vai acompanhar os desdobramentos agora acerca dessa prisão que foi confirmada pela Polícia Federal nesse sábado muito intenso aqui no Rio de Janeiro, da imprensa muito movimentada aqui na Polícia Federal, no Comando Militar do Leste, e obviamente a gente vai seguir acompanhando toda essa movimentação e qualquer novidade ao longo da nossa programação. Uribe. Que tiro foi esse, Kleber Rodrigues? Acordamos todos no susto e ainda estamos no susto. Obrigado pelas informações, meu amigo. Daqui a pouquinho a gente vai trazer também um aliado de Jair Bolsonaro para comentar sobre a prisão de Walter Braga Neto. Mas antes a gente faz uma rápida pausa e daqui a pouco mais bastidores, mais detalhes e expectativas. Além disso, vamos trazer também novidades sobre o estado de saúde do presidente Lula. Não saia daí, não mude de canal, que a gente volta daqui a pouco. Agora a CNN de volta, estamos em Breaking News com a prisão de Walter Braga Neto, ex-ministro da Casa Civil, ex-ministro da Defesa, companheiro de chapa de Jair Bolsonaro. E a gente vai dar uma passeada agora na home do site da CNN com as principais apurações sobre esse assunto. A gente vê aí a manchete: Braga Neto foi preso por tentar obter dados da delação de Mauro Cid. E embaixo, no site da CNN, a gente tem apurações exclusivas. Mauro Cid sobre Braga Neto. Tentaram saber o que eu tinha falado. Supremo Tribunal Federal tira sigilo da decisão que prendeu Braga Neto. Braga Neto deu dinheiro aqui de preto em sacola de vinho. Isso está na decisão do ministro Alexandre de Moraes. Mais, prisão de Braga Neto é atropelo das normas legais, diz Hamilton Mourão, ex-vice-presidente da República, um dos únicos que se manifestou nas redes sociais a favor de Walter Braga Neto. Indo um pouquinho mais para baixo, a gente tem mais repercussão sobre a prisão de Walter Braga Neto. Dinheiro que financiou a tentativa de golpe foi obtido com pessoal do agronegócio,
disse Cid à Polícia Federal. Também tem mais um desdobramento. Braga Neto ficará detido em sede militar que já comandou. A gente trouxe o Kleber Rodrigues agora há pouco dizendo que a audiência de custódia deve começar nos próximos minutos lá no Rio de Janeiro. Outro ponto importante, apuração exclusiva. Polícia Federal esperou Braga Neto voltar de viagem para prendê-lo. Por quê? Porque a autorização do ministro Alexandre de Moraes foi dada na terça-feira. Aí a gente tem a matéria completa no site da CNN, só que aí não foi cumprida porque Walter Braga Neto estava em viagem no litoral do Nordeste. Então se esperou ele retornar de viagem ao Rio de Janeiro para que se efetuasse a prisão. Isso é uma apuração do Eli Jonas Maia, nosso grande repórter de Polícia Federal aqui de Brasília. Mas, então, alguns bastidores dessa prisão que parou o sábado. Só se fala nisso nas redes sociais, só se fala nisso no Brasil inteiro, que é o companheiro de chapa de Jair Bolsonaro, nome forte do Exército Brasileiro, da Reserva, foi o chefe da Casa Civil, coração do governo de Jair Bolsonaro. Quando Jair Bolsonaro decidiu mudar todas as cúpulas das Forças Armadas, Walter Braga Neto assumiu o Ministério da Defesa e os elementos trazidos pela Polícia Federal são graves. São graves porque apontam Walter Braga Neto entregando dinheiro em uma sacola de vinho para os Kids Pretos, que eram os idealizadores do golpe de Estado. Fala de uma reunião feita com a presença de Walter Braga Neto e Mauro Cid, que se falava do plano de assassinato de Lula, Alckmin e Moraes. A defesa de Walter Braga Neto nega que ele tinha conhecimento desse plano de assassinato, mas que Walter Braga Neto ligou para Mauro Lorena Cid, também general da Reserva, pai de Mauro Cid, e que nessa ligação ele tentou obter indícios, ou pelo menos tentar antecipar algumas das revelações feitas por Mauro Cid em delação premiada. E na sede do PL foi encontrado um documento em posse do Coronel Peregrino, que é o braço direito de Braga Neto, com eventuais respostas de Mauro Cid feitas pela Polícia Federal na delação premiada. Há ainda uma outra linha de investigação da Polícia Federal que aponta que Walter Braga Neto era a ponte dos Kids Pretos com Jair Bolsonaro, ou seja, quem ia ao Palácio da Alvorada informar a Jair Bolsonaro o que esse grupo golpista estava armando. Tanto é que o PSOL, a bancada do PSOL, pedirá na próxima segunda-feira ao Ministério da Defesa que acabe com o batalhão dos Kids Pretos. O ministro Alexandre Padilha entrou há pouco aqui em uma entrevista exclusiva ao Agora CNN, dizendo que não se pode generalizar as Forças Armadas, até porque essa investigação da Polícia Federal aponta que havia uma campanha difamatória que era capitaneada por Walter Braga Neto aos comandantes do Exército e da Aeronáutica, que eram contra um plano golpista no país durante a gestão de Jair Bolsonaro. A gente sai do site da CNN para trazer informações para vocês, porque de acordo com as investigações da Polícia Federal, os participantes do plano de golpe de Estado se dividiam em 6 núcleos. Vamos relembrar como era a dinâmica do golpe e quem participava de cada um. O ex-ministro Anderson Torres da Justiça, o atual deputado Alexandre Ramagem, que foi candidato à Prefeitura do Rio de Janeiro e à época chefiava a Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN, faziam parte do núcleo de desinformação e ataques ao sistema eleitoral. O objetivo do grupo: espalhar notícias falsas, fake news, para fazer a população desacreditar da eficiência das urnas eletrônicas. Os generais Walter Braga Neto, Paulo Sérgio Nogueira, que foi comandante do Exército Brasileiro, eram do núcleo responsável por incitar os militares a aderirem ao golpe de Estado. O núcleo jurídico contava com o ex-assessor de Bolsonaro, Felipe Martins, e também com o ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, que atuavam em mais de um grupo, segundo a Polícia Federal. Na próxima tela, havia ainda o núcleo operacional de apoio às ações golpistas, que contava com o general já preso pela Polícia Federal, Mário Fernandes, um dos idealizadores do plano, e com Rafael Martins de Oliveira, o núcleo de inteligência paralela.
chefiado pelo ex-ajudante de ordens Mauro Cid e o ex-assessor de Bolsonaro Marcelo Câmara, que era considerado o chefe da BIM paralela, ou seja, que fazia investigações e dossiês para a gestão de Jair Bolsonaro. E, por fim, o núcleo operacional para cumprimento de medidas coercitivas. De acordo com a Polícia Federal, Rafael Martins de Oliveira também participava deste grupo, junto ao major do Exército, que foi apontado como integrante dos Kids Pretos, Rodrigo Azevedo. Na sequência do golpe de Estado, né, Juliana Lopes, a gente tinha um plano para que, eventualmente, fosse dado o golpe e o país tivesse um governo paralelo. E aí, nesse plano, que é muito esmiuçado e identificado pela Polícia Federal, você tem Braga Neto e Augusto Heleno, ex-ministro da Defesa, ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional, capitaneando esse plano golpista, até porque Jair Bolsonaro estaria no exterior. Então, até ele voltar ao Brasil dos Estados Unidos, era necessário que este grupo levasse adiante uma tentativa de normalidade democrática no país. Se fala de normalidade democrática, mas é um golpe de Estado. E aí falava-se até mesmo, Juliana Lopes, de um núcleo de comunicação para tranquilizar a população e fazer uma comunicação golpista de como seria essa transição. Ainda que existam dúvidas sobre se de fato isso acontecesse, se Bolsonaro iria voltar e se realmente seria ali quem iria comandar a nação, já que os militares estariam no poder. Enfim, tem todo um questionamento sobre isso. Mas é uma decisão de hoje sobre a prisão que também relembra muito qual era a atuação, pelo menos o que investiga a Polícia Federal, o que está colocando a Polícia Federal sobre a atuação de Braga Neto, né, que era vice na chapa de Bolsonaro, mas teria agido ali em núcleos para repassar informações, financiar essa trama golpista, é o que coloca a Polícia Federal. E é uma decisão, pelo menos ali no que está relatando a Polícia Federal, que diz muito respeito e coloca de maneira muito clara o que poderia ter acontecido depois que esse plano não veio à tona, enfim, não funcionou. Porque tivemos ali uma investigação sobre essa trama golpista e Mauro Cid, ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro, colocado num ponto central de alguém que tinha muitas informações. O que diz hoje essa decisão do Supremo, colocando luz sobre a investigação da Polícia Federal? Que houve uma tentativa de Braga Neto de entender o que exatamente havia dito a Polícia Federal, Mauro Cid, naqueles primeiros depoimentos, e mais uma tentativa de Braga Neto de obter informações sobre uma delação premiada que ainda estava sendo negociada no âmbito dessa investigação de uma trama golpista e também de outras investigações que envolvem Mauro Cid e o ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, essa tentativa de Braga Neto de se aproximar de Mauro Cid, de conversar com os familiares, Lorena Cid, o pai de Mauro Cid e outras pessoas próximas, mostram muito sobre uma tentativa ali de Braga Neto entender exatamente o que havia sido exposto ou o que poderia ser exposto e uma tentativa de se precaver a uma delação premiada. Esse é o ponto essencial, uma preocupação de Braga Neto. E depois, esse é um ponto que eu acho muito interessante, uma investida ali da Polícia Federal feita nesse ano, estamos falando de 2024, na sede do PL, achando um documento que mostra ali perguntas que teriam sido respondidas por Mauro Cid, um documento entre as coisas ali, né, os documentos de Flávio Peregrino, que só para a gente lembrar, a gente que acompanhou bem, né, esse governo Uribe, Flávio Peregrino é como se fosse Cid de Bolsonaro, uma pessoa muito próxima, um assessor muito próximo, tinha detalhado num documento perguntas e respostas de Mauro Cid que poderiam comprometer Braga Neto. Ou seja, é muito interessante a gente continuar acompanhando as investigações que parecem que não têm fim, que mostram ali documentos que registram uma tentativa de entender o que estava investigando a Polícia Federal, documentos guardados neste ano, 2024, e a atuação de Braga Neto, que até ali metade das investigações que envolviam o ex-presidente Jair Bolsonaro não estava tão exposto, mas acabou sendo implicado de maneira muito significativa, principalmente nessa investigação de uma trama golpista, por Mauro Cid,
depois de um período muito significativo, ou seja, Mauro Cid colocando Braga Neto, que é um militar muito importante, no centro dessa trama golpista, falando sobre tentativas dele de entender uma delação premiada, de entender a investigação, de usar a sua própria casa para reuniões sobre essa trama golpista e colocando Braga Neto no ponto central, na situação central de uma trama golpista aqui no país. Um general, mais uma vez, de 4 estrelas, preso hoje. Isso é muito simbólico, muito significativo e que agora está no centro dessa trama, que também implica o ex-presidente Jair Bolsonaro. Ou seja, pontos muito relevantes dessa investigação que vieram à tona nessa prisão e que vão ser investigados. A gente lembra que hoje teve cumprimento de mandado de busca e apreensão, com mais documentos sendo apreendidos e que vão ser analisados pela Polícia Federal nos próximos dias. Juliana Lopes, a gente vai ter uma entrevista daqui a pouquinho com a líder da minoria, a Bia Kicis, também para a gente dar o outro lado na nossa cobertura, como pensam os aliados de Jair Bolsonaro sobre a prisão de Braga Neto, mas a gente já dá um aperitivo desse outro lado com uma manifestação de Hamilton Mourão. O senador e ex-vice-presidente criticou em sua rede social a prisão do general Walter Braga Neto pela Polícia Federal. A gente vai espelhar para vocês como é o tweet de Hamilton Mourão e o que ele diz a respeito disso. O general Walter Braga Neto não representa nenhum risco para a ordem pública e a sua prisão nada mais é do que uma nova página no atropelo das normas legais a que o Brasil está submetido. A gente entrevistou agora há pouco, ao vivo, aqui no Agora CNN, o ministro Alexandre Padilha, de Relações Institucionais, e ele disse que sim, os indícios são graves contra Walter Braga Neto e apontam que Jair Bolsonaro seria um mentor espiritual do golpe. E a gente também tem repercussão de outros ministros da gestão atual de Luiz Inácio Lula da Silva. Uma delas que se manifestou nas redes sociais é a ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco. Ela disse, está na sua tela. Em 2018, Marielle se levantava contra a intervenção no Rio de Janeiro e seu interventor, general Braga Neto, buscando a defesa da vida e proteção da democracia. Quase 7 anos depois, o mesmo general agora é réu e foi preso por uma tentativa de golpe contra nosso país. Para não esquecer, para nunca mais acontecer, que nós nos posicionemos sempre do lado certo da história. E a Juliana Lopes volta para a gente analisar os reflexos políticos que vão aparecendo. Vai ser uma semana, né, Juliana Lopes, para a gente se debruçar sobre esse assunto. A esquerda pedindo o fim dos kids pretos, de outro lado a direita tentando afastar a figura de Braga Neto de Jair Bolsonaro. Vai ser uma semana bastante tumultuada, essa última semana antes do recesso parlamentar, porque além disso tem um pacote que ainda precisa ser aprovado do corte de gastos. Meio a tudo isso, um pacote importantíssimo para o governo federal e para a governabilidade de 2025. Eu lembro das pesquisas sempre dessa semana que foram também muito relevantes, né? E uma delas perguntava sobre um plano de golpe no país, se a população acreditava num plano de golpe e que Jair Bolsonaro estaria envolvido nisso, e houve uma quantidade muito significativa dos entrevistados respondendo que sim. Esse é um ponto crucial para a questão política, né, de como observar politicamente a prisão que acontece hoje e os rumos dessa investigação sobre uma trama golpista. Porque desde antes das eleições, havia ali dentro do PL quase que pesquisas sendo feitas quinzenalmente, quase que semanalmente, para entender como investigações que envolviam o ex-presidente estavam sendo vistas pela população e como isso poderia afetar a figura de Jair Bolsonaro como um cabo eleitoral para esse ano, que foi um ano de eleição municipal. Então, havia e ainda há uma preocupação em relação a isso. Bom, passamos aí as eleições municipais, depois teve, então, desdobramentos muito significativos sobre essa investigação da trama golpista e mais, dentro da trama golpista, um outro planejamento para matar autoridades, como o presidente Lula, envenenado, e isso acabou mostrando para a população uma outra articulação sobre essa trama golpista, uma articulação muito violenta que considerava matar autoridades feitas por militares, inclusive como Mário Fernandes. Então,
o que projetar para 2025? Mais uma vez, voltamos a esse ponto específico. Como as investigações que envolvem o ex-presidente Jair Bolsonaro implicam na imagem política de Bolsonaro. Bolsonaro que está inelegível, mas tem que fazer ali uma articulação para a gente entender quem vai ser o candidato ali da direita, ou pelo menos quem vai herdar os louros do bolsonarismo para 2026. Há uma preocupação do PL em relação a isso. Ele que é o presidente de honra do partido e tem mandos e desmandos ali dentro da legenda. Tem uma preocupação sobre como essa investigação vai colocar de maneira significativa Bolsonaro à frente dessa trama golpista, dessa articulação golpista, e isso vai acontecer em 2025. O governo do presidente Lula também vai olhar isso com bastante cuidado, porque esse ano que a gente sempre diz que é o preparatório para 2026. O que vai acontecer exatamente? Ainda temos diligências em andamento, como, por exemplo, delações de Mauro Cid recentes que culminaram nessa prisão de hoje, mais fatos e indícios de que havia uma tentativa, pelo menos é o que está indicando a Polícia Federal, de interferência nessas investigações, e uma prisão muito simbólica acontecendo neste sábado, neste fim de semana, contra o general de 4 estrelas, que nunca aconteceu aqui no Brasil. Então, politicamente, são fatos que vão, com certeza, pesar na questão eleitoral de 2026, tem o PL já pensando nisso, entendendo como isso pode acontecer e como indiciado e julgado no Supremo Tribunal Federal, o ex-presidente Jair Bolsonaro vai ficar, né, em meio a essa questão política, e o governo olhando isso com bastante atenção, Uribe. Então, são pontos cruciais nessa reta final de 2024, que está bastante animada, e a semana que vem promete ser muito agitada, com certeza. Lembrando que a última edição da pesquisa Quest mostrou que 51% daqueles entrevistados acreditam que Bolsonaro estava envolvido no plano para não deixar Luiz Inácio Lula da Silva assumir a Palácio do Planalto. Juliana Lopes, a gente vai para um rápido intervalo, mas você volta na sequência, porque a gente tem uma entrevista importante sobre a prisão de Braga Neto com a líder da minoria na Câmara dos Deputados, Bia Kicis. Eu volto em instantes. Agora a CNN de volta em Breaking News com a prisão do general da reserva Walter Braga Neto. E nós vamos falar sobre esse assunto agora ao vivo em uma entrevista exclusiva com a líder da minoria na Câmara dos Deputados, a deputada federal do PL, Bia Kicis. Deputada, muito obrigado pela presença nesse sábado no Agora CNN. Eu gostaria de começar essa entrevista perguntando para a senhora, há elementos substanciais para a prisão de Walter Braga Neto? Boa tarde, Uribe. Boa tarde a toda a audiência. Me parece que não. Por todo o material que eu vi, que foi muito pouco até agora, mas foi divulgado, essa prisão foi feita com base numa alegação de obstrução à justiça, simplesmente porque ele teria tentado saber como foi o depoimento do Mauro Cid. Aliás, é bom dizer que os pais do Mauro Cid desmentiram tudo que estão falando que ele disse no depoimento, na delação dele. Infelizmente, está virando lugar comum na democracia relativa que vivemos. Primeiro, fazer busca e apreensão, prender, para depois se buscar uma fundamentação. Me parece completamente absurdo. O general Braga Neto é um homem honrado, respeitado nas forças, e também nos causa muita surpresa e espécie e até um constrangimento para as Forças Armadas, que as Forças Armadas e o Exército estejam dando apoio a essa ação. Mas não é grave um general da reserva envolvido com um grupo que pretendia dar um golpe de Estado no país, ou a senhora acredita que ele não tinha envolvimento? Primeiro que eu acredito que não tinha nada, essa história toda de golpe de Estado, já falei aqui, cansei de falar, é uma narrativa
que não encontra nenhuma base nos fatos, na realidade, não é? Primeiro que você fantasiar, por mais que digam tudo, aquelas 800 e tantas páginas que colocaram de relatório, né? Eu li alguns trechos, mas pessoas que leram, advogados, pessoas que leram bastante, disseram que é tudo baseado em fantasias, não tem nada de concreto. E se tivesse mesmo história de golpe, isso teria acontecido quando o presidente Bolsonaro era o chefe supremo das Forças Armadas. Isso não aconteceu, ele sequer estava no Brasil. Isso não passa de alucinação, narrativas para justificar o quê? Querem prender Bolsonaro a todo custo, custo que custar. Não importa violar a Constituição, violar o devido processo legal, outra coisa. Um militar, um general, 4 estrelas, teria que ser julgado não pelo STF, teria que ser processado pela justiça militar. Então, tudo que está acontecendo avilta qualquer senso de justiça, qualquer conhecimento do devido processo legal. É tanta violação aos mais básicos direitos que não dá para você sair, querer discutir o mérito das coisas, porque na forma já está tudo errado. Líder, eu vou chamar a Juliana Lopes para fazer uma pergunta. Líder, a senhora considera que após a prisão de Braga Neto há um caminho mais célere para a prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro, então? Eles estão fazendo tudo para isso. Não há a menor dúvida que tudo que eles querem é prender Bolsonaro. Então, eles estão passando por cima de tudo que existe ainda de regra de direito, de ordenamento jurídico no Brasil. Eu não tenho como me afastar dessa análise. Eu sou uma pessoa das leis. Eu fui procuradora há 24 anos. Eu sou advogada desde 1984. Tudo que eu conheço de lei já foi jogado fora, foi jogado no lixo. E vamos lembrar que essas pessoas que estão comentando essas violações bárbaras são as mesmas que anularam uma condenação em 3 instâncias, com confissão, com prova de crime, com delação, com pessoas que devolveram dinheiros, bilhões, por filigranas jurídicas. Eu li outro dia desses e achei muito propício. Era a mesma coisa que você anular todas as condenações do Tribunal de Nuremberg, porque Auschwitz ficava na Polônia. Luísa Martins vai fazer uma pergunta agora. Oi, deputada, boa tarde, obrigada pela entrevista. Deputada, a senhora diz que esse relatório era uma narrativa, uma fantasia sem provas, mas tem alguns elementos, sim, bastante graves ali apontados pela Polícia Federal, como a própria minuta do golpe, né? As trocas de mensagens pelo WhatsApp e também o fato ali de ter aquele documento escrito à mão de que Lula não subiria a rampa. De que maneira a senhora acha que isso complica, né, a situação, por exemplo, do ex-presidente Jair Bolsonaro e de que maneira, então, seria possível refutar, eventualmente, essas provas? Como é que a senhora avalia isso? É muito difícil você refutar algo que não é real. Eu sou, como eu te falei, advogada. Uma minuta não é sequer um documento. Eu posso escrever o que eu quiser na minha casa, eu posso escrever onde eu quiser, no meu escritório, não tem valor jurídico algum. Uma minuta não passa de uma minuta, nunca foi um documento, uma minuta apócrifa, uma minuta que não tem nem assinatura. Gente, isso é fantasia. Como é que eu vou ficar aqui contestando uma coisa que é irreal, que é absurda? Não dá para você ficar discutindo com lunáticos. Então, se eu vou discutir alguma coisa juridicamente, tem que haver algo jurídico, tem que haver algo substancial, né? Algo que tenha solidez jurídica. Não tem nada disso, tem nenhuma justificativa. Eu vou continuar insistindo nessa tecla e em nenhuma outra, porque não dá. É como você querer conversar com um maluco de forma racional. Não dá para você bater um papo racional com uma pessoa maluca. É isso. Todo esse processo, tudo isso é um aviltamento ao Estado de Direito, ao Estado democrático de direito. Eu estou tentando acertar aqui a minha câmera, está um pouco complicado.
Mas o que eu quero dizer é que hoje, do Estado Democrático de Direito, só restou o Estado. E o Estado está vindo com ganas para cima das pessoas que não são criminosas, pessoas honradas, honestas, que têm uma carreira brilhante, reconhecidas. Então, não dá sequer para discutir tanta loucura. Líder, o PSOL vai apresentar a extinção dos quids pretos ao Ministério da Defesa. A senhora defende o fim desse grupo de elite do Exército Brasileiro? Olha, eu sinceramente, eu não conheço os quids pretos, né? Se é um grupo de elite do Exército, eles devem ter missões muito importantes. Ainda que você tenha algum grupo dentro desse que possa ter tido algum tipo de devaneios ou desejado algumas coisas que hoje são consideradas crimes por ter aí, mas eu acho o seguinte, o PT, por exemplo, é uma organização criminosa que é ligada ao narcotráfico. Isso é muito mais grave do que qualquer coisa. Nunca se conseguiu a extinção do PT na justiça, tá? Então, qualquer grupo que é ligado ao Foro de São Paulo recebe quantias de fora do Brasil. Tá aí o Carvajal, que fez depoimentos que vão implicar vão chegar em pessoas aqui na América do Sul e partidos que receberam dinheiro de fora, que é vedado pela legislação brasileira. Então está cheio de criminoso aí que está simplesmente blindado pela justiça. Se é para extinguir alguma coisa, vamos extinguir o PT, que é um partido ligado ao narcotráfico, tá? E que recebeu dinheiro de narcotráfico. Luísa Martins, quer arrematar nossa entrevista? Fazer só mais uma pergunta, deputada. A gente viu recentemente, foi divulgada uma pesquisa Quest que apontou que entre os eleitores do ex-presidente Jair Bolsonaro, quase 40% entendem que de fato houve uma tentativa de golpe. Como que a senhora avalia esse cenário? Eu desconheço essa pesquisa. A última que eu vi dizia que 80% da população não acreditava em golpe. Então, pesquisa tem para todo gosto. Pesquisa tem para todo gosto, tá? Agora, eu acho muito absurdo, né, falar em kid preto, em grupo de elite que não conseguiu dar um golpe porque não pegou um táxi. Então, é tudo tão risível, é tudo tão absurdo, tão fantasioso, que não dá para a gente conversar, a não ser partindo para o deboche. Então, assim, nada do que esse povo fala pode ser levado a sério. Desculpa, eu não vou levar a sério, porque eu sou uma pessoa séria, eu tenho uma formação acadêmica séria, eu sou uma parlamentar séria, então eu não vou ficar entrando em conversa de maluco, tá? Minuta apócrifa que fala em golpe, conversa de WhatsApp, igual aqueles empresários que foram presos, que fizeram um joinha. Todo esse tipo de coisa, todo esse absurdo já vem acontecendo há muito tempo e vão só aumentando, engrossando o caldo. A temperatura está subindo muito. Pode ser que eles queiram prender muita gente ainda. Todas essas prisões são ilegais, são absurdos. O que a gente está vivendo é um verdadeiro inferno para as pessoas que essas sim são cumpridoras das leis. Tá? Então a bandidagem está solta, todo mundo sendo liberado, bandidos condenados, pessoas que devolveram milhões, que réus confessos, estão soltos. O PT está aí roubando de novo, as estatais que estavam dando lucro no governo Bolsonaro, de novo dando prejuízo, os pobres dos funcionários que dependem dos fundos de pensão aí, das estatais, de novo tendo que pagar essas dívidas, tendo as suas aposentadorias em risco. O crime voltou ao Brasil e sem cerimônia, é disso que se trata. Agora vão ficar fazendo phishing expedition, pegando o celular das pessoas para ficar procurando provas, para sustentar uma narrativa absurda. Eu confesso para vocês que a gente já está cansado dessa palhaçada. Tudo que está acontecendo, que o Brasil está vivendo é uma palhaçada. As pessoas de bem não toleram mais isso, o povo não aguenta mais. E a gente fica assistindo aí boa parte da mídia tentando fingir que está tudo bem no Brasil. Fingir que nós vivemos uma democracia maravilhosa. Não tem democracia, tem tirania, tem censura. Todos os dias a gente assiste julgamentos em que querem censurar
o Supremo tentando calar parlamentares, parlamentares sendo indiciados por fala na tribuna. Como é que eu vou ficar aqui preocupada com Kid Preto, com Minuta? Que palhaçada tudo isso. Um general 4 estrelas preso porque, a princípio, quis saber o que aconteceu numa delação premiada. O que tem isso? Curiosidade agora é crime? Façam-me o favor, vamos deixar de palhaçada, vamos ter coragem de falar o que está acontecendo. O que está acontecendo é tudo ridículo, uma palhaçada, e ninguém acredita nisso. Nós conversamos com a deputada federal do PL, a Bia Kicis, líder da minoria. Deputada, muito obrigado por abrir espaço na agenda da senhora para falar ao vivo aqui na CNN Brasil. Um bom sábado para a senhora. Muito obrigada, uma ótima tarde para vocês. Uma boa tarde. Vamos seguir aqui com a Juliana Lopes e com a Luísa Martins. Juliana, começo contigo. Tentar ter trechos de uma delação premiada não é curiosidade, é uma tentativa de obstrução de justiça, né? É um entendimento da Justiça, um entendimento da Polícia Federal. A gente lembra que, para além disso, tem outras questões que foram colocadas pelo próprio Mauro Cid. Tem um questionamento ali nos bastidores do PL há muito tempo sobre até uma traição de Mauro Cid com os militares, com o ex-presidente Jair Bolsonaro, porque nesse documento revelado hoje tem ali uma fala de Mauro Cid dizendo que a sua família foi procurada para tratar por Braga Neto, né, para tratar sobre a delação, sobre exatamente o que ele estava negociando com a Polícia Federal. Depois foi procurado para entender exatamente o que havia sido dito. Depois de preso e solto, encontraram ali um documento na sede do PL com perguntas e respostas que teriam sido feitas a Mauro Cid, respondidas por ele. Então, tem elementos que vão para além de uma tentativa de Braga Neto de exatamente saber se havia ou não uma delação sendo negociada por Mauro Cid, né? E outros pontos que vão além disso, né? O próprio Cid dizendo que Braga Neto teria dado uma sacola cheia de dinheiro para Mário Fernandes, que foi ali quase dos coordenadores do grupo que pretendia matar autoridades. Então, tem pontos muito graves, né, sendo colocados pela Polícia Federal em relação a Braga Neto. Mais uma vez, ditos por Mauro Cid, que é a figura central para que se colham ali indícios, informações para as investigações sobre uma trama golpista, mas pontos muito sérios, né? Ressalto esse sobre financiamento de uma trama golpista bancado de alguma forma, ou pelo menos o repasse sendo feito por Braga Neto, e mais uma preocupação do militar sobre uma delação de Mauro Cid. Por que uma preocupação? Porque está ali tentando entender quais perguntas e quais respostas foram dadas por Mauro Cid, né, o ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro. Isso chama muita atenção, essa grande preocupação de um militar em relação a essa colaboração firmada por Mauro Cid. Luísa Martins, vamos falar um pouquinho dos elementos presentes na decisão do ministro Alexandre de Moraes, 3 em principal. Primeiro, o general Walter Braga Neto telefonando para Mauro Lorena Cid, querendo saber detalhes da delação premiada. Depois, um documento na sede nacional do PL com o assessor principal de Walter Braga Neto com eventuais respostas de Mauro Cid. Depois, uma sacola de vinho, que eu não sei nem ao certo que é uma sacola de vinho, mas um saco de vinho com dinheiro para financiar o grupo militar dos Kids Pretos, que estão envolvidos até o último fio de cabelo em um plano golpista. E, por último, a ponte que Walter Braga Neto fazia entre os Kids Pretos e Jair Bolsonaro. Não é uma besteira. Há muitos elementos. Eu acho, Uribe, que há uma espécie de negação aí do bolsonarismo em relação às provas que têm sido colocadas pela Polícia Federal, pelos investigadores do caso, né, pelo próprio ministro Alexandre de Moraes, quando publiciza, né, todas essas evidências e autoriza aí uma nova operação que leva à prisão de Braga Neto. Para além de tudo isso, eu citei durante a entrevista a minuta do golpe, pode não ser realmente um documento que de fato tem valor jurídico, mas é uma evidência dentro do contexto da investigação, uma evidência de que havia uma intenção de
dar andamento a um planejamento de golpe de Estado. A gente sabe que golpe de Estado, na atual configuração democrática brasileira, os investigadores, né, só se pode punir a tentativa, porque quando o golpe de Estado está consumado, não tem mais o que fazer. E até porque existe também crime de tentativa de homicídio, mesmo o homicídio não tendo sido cometido. Então, assim, dizer que a minuta não tem validade porque não foi eventualmente aprovada, não me parece muito viável, né? E há outros elementos também, né, Uribe? A gente viu no relatório da Polícia Federal, também diz na decisão do ministro Alexandre de Moraes hoje, não só essa tentativa de Braga Neto de financiar a atuação dos Kids Pretos, mas também obstruir, de fato, a investigação. E quando a gente fala, eu falo a gente porque não sou eu que estou dizendo, é a investigação aqui, né? Mas quando se fala em perigo à ordem pública como justificativa para prisão preventiva, não é uma pessoa que representa um perigo ali para a sociedade como um todo, ali, algo no sentido violento da palavra. É no sentido de que é preciso preservar a ordem da investigação, a aplicação da lei, e a obstrução da justiça, a tentativa de atrapalhar provas, ela é considerada uma violação à ordem pública na medida em que impede os investigadores de eventualmente chegarem à elucidação de todo esse crime, né? Então, não sei, dizer que não há provas, que é tudo uma invenção, eu acho um pouco complicado, porque pode ser que eventualmente se descubra, né, que Braga Neto não teve um papel tão fundamental, ou que o papel do ex-presidente Jair Bolsonaro também não tenha sido tão decisivo, isso a investigação vai dizer. Mas o fato é que as apurações que vieram à tona até agora, elas são bastante preocupantes e trazem um contexto complicado, no sentido de que, até estava falando isso mais cedo, não é só a delação de Mauro Cid, não se pode falar apenas que Mauro Cid chegou ali para a Polícia Federal, inventou uma narrativa para poder se safar, eventualmente, de uma pena mais severa quando e se for condenado. Mas há outros elementos de prova que acabaram corroborando a delação premiada e as narrativas, né, as falas que Mauro Cid fez à Polícia Federal. Então, vamos ver como isso vai se desenrolar. O fato é que a direita está sentindo, né, como que esse relatório tem sido levantado, né, e publicizado diante de todas essas evidências. E, como a ministra disse que não conhecia a pesquisa, eu convido ela a acessar o site da CNN, a pesquisa está lá, diz que 39% das pessoas que são eleitoras de Bolsonaro acreditam sim que houve uma tentativa de golpe de Estado. A dúvida é se essas pessoas acreditam que houve um golpe de Estado no sentido de que adeririam, né, apoiariam essa proposta, ou se é mais em um tom de crítica. Essa parte mais qualitativa da pesquisa não ficou clara, mas o fato é que o número existe e quase 40% dos eleitores de Bolsonaro acreditam sim que houve essa tentativa de golpe de Estado. Está lá no site da CNN. E tem um ponto bastante importante quando se fala de que foi discutido no Palácio do Planalto, isso o próprio Jair Bolsonaro reconheceu, aquele decreto de estado de defesa ou de estado de sítio. Você tem justificativas constitucionais e não havia no país nenhum tumulto social, nenhuma guerra para um estado de defesa ou um estado de sítio. É mais ou menos parecido, né, Luísa, com o que a gente teve na Coreia do Sul. Na Coreia do Sul foi instituída uma lei marcial com uma narrativa de que havia na oposição integrantes ligados à Coreia do Norte. Se provou falsa e aí a lei marcial não ficou de pé. Tanto é que o presidente da Coreia do Sul hoje sofreu um processo de impeachment. Então, é possível sim dar golpe de Estado dentro das 4 linhas da Constituição, quando é uma tentativa de golpe que não se ampara nas pré-condicionantes para que tenha aquele tipo de decreto. Luísa, vamos falar rapidamente, antes da gente ir para os trechos da entrevista que a gente fez mais cedo, com o ministro de Relações Institucionais, o Alexandre Padilha, as buscas e apreensões. Houve também hoje mandados de busca e apreensão, e um deles, inclusive, no braço direito de Walter Braga Neto, que é o coronel Peregrino. Essa busca e apreensão em computadores e telefones podem levar à busca de novas provas, né?
Podem sim, Uribe. Isso foi considerado, inclusive, pelo procurador-geral Paulo Gonet para dar o seu parecer favorável aí, não só à prisão preventiva de Braga Neto, mas às medidas de busca e apreensão nos seus endereços. E aí o procurador-geral fala que essa providência, que foi requerida inicialmente pela própria Polícia Federal, ela é imprescindível para o avanço das investigações, né? E aí ele fala... As investigações podem se beneficiar do achado de documentos, anotações, registros, mídias, aparelhos eletrônicos e demais dispositivos de armazenamento de dados que possam vir a revelar circunstâncias delituosas da eventual participação de outros agentes, propiciando uma mais completa compreensão das condutas relevantes. Então, tudo isso que foi apreendido hoje... tanto com Braga Neto quanto com Peregrino, pode acabar resultando, né, em novos elementos que possam ser trazidos a essa investigação. E aí o parecer do procurador-geral deixa claro que, se houver a identificação de que outras pessoas, outros agentes tiveram algum tipo de participação nessa organização criminosa, pode sim haver espaço para aumentar ainda mais essa lista de indiciados, que começou com 37 pessoas, entre elas o ex-presidente Jair Bolsonaro, o general Braga Neto, entre outros militares ali do entorno do ex-presidente. Depois, com novos depoimentos que vieram a ser colhidos pela Polícia Federal, houve essa semana mais 13 indiciamentos, então já estamos num número de 40 indiciados, mas a depender da análise que for feita pelos investigadores nesses materiais apreendidos hoje, a possibilidade de que essa lista aumente ainda mais. Nós acabamos de entrevistar a líder da minoria, a Bia Kicis, que disse que não acredita que essa investigação tivesse elementos para a prisão de Walter Braga Neto, chamou de narrativa toda a investigação. E mais cedo a gente entrevistou o ministro das Relações Institucionais, o Alexandre Padilha, que pediu uma punição mais firme possível aos envolvidos nos crimes apontados pela Polícia Federal. Vamos ouvir um trecho do que disse Padilha? O nosso papel enquanto governo é sempre trabalhar para que as instituições possam funcionar dentro daquilo que está estabelecido pelo Estado Democrático de Direito. Então, não é impulsionar, apoiar qualquer atitude, seja contra quem for, mas apoiar institucionalmente o papel, o exercício dessas instituições dentro do Estado Democrático de Direito, porque se elas funcionarem, as evidências vão surgindo e aquelas pessoas que se envolveram diretamente nos crimes cometidos sejam punidos da forma mais firme possível. E após a prisão do general Walter Braga Neto, Padilha, que é o ministro da Secretaria de Relações Institucionais, elogiou a condução do inquérito que apura a suposta tentativa de golpe no país. Ele disse que o processo de investigação está avançando sem criar cenas de espetáculo. Mais um passo está sendo dado, processo de investigação, apuração, seguindo, inclusive, todo o processo do Estado Democrático de Direito, sem criar cenas de espetáculo, de forma correta, mais firme, que não se permita, de forma alguma, aqueles que cometeram crimes contra a vida, crimes contra o Estado Democrático de Direito, tentaram impedir a posse de um presidente eleito, chegaram a trabalhar com essa possibilidade de explosão de caminhão-bomba dentro do aeroporto de Brasília, planejamento de assassinar um presidente eleito, todos aqueles, as provas, as evidências sendo devidamente punidas. Vamos ver os detalhes agora da decisão do Supremo Tribunal Federal que autorizou a prisão do ex-ministro Walter Braga Neto. Importante ressaltar, a decisão de Alexandre de Moraes foi feita na última terça-feira, mas Walter Braga Neto estava em viagem e foi cumprida apenas hoje. Com base nas provas obtidas pela Polícia Federal, Moraes disse que Braga Neto, abre aspas, atuou no sentido de obter informações relacionadas ao acordo de colaboração firmado com Mauro Cid. Fecha aspas. Na sequência, Moraes confirma que Mauro Cid apresentou elementos que permitiram caracterizar a conduta dolosa do ex-ministro no sentido de impedir ou embaraçar as investigações em curso. Ainda segundo o relator do inquérito, Moraes também foram identificados fortes e robustos elementos de prova que demonstram a participação ativa ao longo do mês de dezembro de 2022, de Braga Neto na tentativa coordenada
de pressionar os comandantes da Aeronáutica e do Exército a aderirem ao plano golpista. E aí a Suprema Corte aponta que Braga Neto utilizou praticamente um gabinete de milícia digital, determinando a outros investigados que promovessem uma campanha de fake news contra o então comandante do Exército, general Freire Gomes, e ao tenente brigadeiro Batista Júnior, que estava à frente da Aeronáutica. Além de familiares dele importantes, os comandantes do Exército e da Aeronáutica eram contra qualquer tipo de ruptura institucional democrática. A decisão traz que a Polícia Federal encontrou um documento na sede do Partido Liberal, na sala do braço direito de Walter Braga Neto, que descrevia perguntas e respostas relacionadas ao trecho da delação de Mauro Cid, que mencionava o ex-ministro. Numa outra tela, nós temos outro trecho da decisão de Alexandre de Moraes, que descreve um dos depoimentos de Mauro Cid à Polícia Federal, em que o ex-ajudante de ordens confirma que o pai dele, Mauro Lorena Cid, lá no Rio de Janeiro, foi procurado por Braga Neto. Ele disse o seguinte, abre aspas, basicamente isso aconteceu logo depois da minha soltura, quando eu fiz a colaboração naquele período onde não só ele, como outros intermediários tentaram saber o que eu tinha falado. Isso fazia um contato com meu pai. Tentavam ver o que eu tinha, se realmente eu tinha colaborado, porque a imprensa estava falando muita coisa. Ele não era oficial. E tentando entender o que eu tinha falado. Tanto é, diz Mauro Cid, que Mauro Lorena Cid, na resposta, disse não. O que o Cid falou não é verdade. O que a imprensa disse em relação ao Cid. Fecha aspas. A Suprema Corte também destacou que Mauro Lorena Cid, pai de Mauro Cid, confirmou em um depoimento no dia 6 que foi, sim, procurado por Braga Neto, mas alegou não lembrar se os temas tratados tinham relação com a trama golpista. Na próxima arte, a gente mostra outro trecho da decisão de Alexandre de Moraes, que aponta a autorização da prisão preventiva de Braga Neto, além da busca e apreensão de armas, munições e também equipamentos eletrônicos, como laptop e celular, que sejam encontrados com Walter Braga Neto e também com o assessor dele, Flávio Botelho Peregrino, elementos que podem ajudar na investigação, dependendo do que for achado no celular e no computador. Luísa Martins, a gente falava justamente desse trecho, busca e apreensão. É um elemento que foi muito utilizado durante toda essa investigação e que ajudou a chegar a vários novos elementos, né, Luiz? Um deles, a minuta do golpe, que foi encontrada, por exemplo, na casa do ex-ministro da Justiça. Exatamente, Uribe. E esses novos elementos, eles são importantes, porque como a gente vem dizendo aqui, eu sei que parece repetitivo, mas é sempre bom a gente dizer, esses elementos podem vir a corroborar, né, a confirmar o que foi narrado por Mauro Cid no seu acordo de delação. Como a gente sempre explica aqui também, um acordo de delação, um acordo de colaboração premiada, por si só, não é prova para condenar ninguém. É apenas um meio para se chegar a novas provas. Então, a partir do que Mauro Cid narra no seu acordo de colaboração premiada, a Polícia Federal tem uma espécie de dica, né, de onde pode abrir novas frentes de investigação e onde pode colher elementos que, eventualmente, confirmem, né, aquela delação, aquela narrativa do delator. Muitos casos, até da Lava Jato, Uribe, foram arquivados porque tinham lastro apenas na palavra de delatores. A gente lembra das delações da Odebrecht, né, depois das delações de executivos da JF, enfim, todo aquele contexto que já tem alguns anos, parece que foi na década passada, nem tem tanto tempo assim. Muitas investigações foram arquivadas porque a Polícia Federal, os investigadores, não conseguiram chegar a provas que comprovassem o que estava sendo dito pelos delatores. E aí, com isso, não se pode realmente fazer um juízo de responsabilidade. Esses novos elementos, então, eles têm essa importância, né? Tem essa capacidade aí de darem ainda mais força, né, digamos, à delação
premiada de Mauro Cid. Uma questão que eu gostaria de destacar, Uribe, a gente estava lendo agora na tela ali a parte em que Mauro Lorena Cid fala sobre o contato de Braga Neto para tentar acessar algum ponto da delação do seu filho, Mauro Cid, e aí a Polícia Federal fala que a hesitação do Mauro Lorena Cid, que é o pai, em confirmar esse contato com Braga Neto, em contradição ao que havia narrado o próprio Mauro Cid e outros elementos probatórios ali colhidos, é uma circunstância que reforça a interferência de Braga Neto sobre o colaborador e seus familiares. Então, isso, para a Polícia Federal, foi um indício, essa hesitação de Mauro Lorena Cid, foi um indício de que Braga Neto exercia algum tipo de poder ali sobre a família e estava tentando, de fato, pressioná-los a falar, né, algum ponto aí da delação premiada, que é sigilosa, diga-se de passagem, ainda está sob sigilo, para que ele pudesse meio que se preparar, né, e tentar eventualmente prejudicar o avanço dessas investigações. E a obstrução de justiça é um dos argumentos mais clássicos, digamos assim, para a prisão preventiva. Há uma avaliação de que a pessoa que tenta obstruir a justiça ou que tem indícios de que pode vir a destruir provas e prejudicar, atrapalhar a investigação, ela, se continuar solta, ela pode colocar praticamente tudo a perder. Ela pode se preparar para eventuais novas operações policiais, ela pode destruir provas que eventualmente incriminem os seus aliados ou a si próprio, né? Então, a prisão preventiva se justifica na avaliação da Polícia Federal, da Procuradoria-Geral da República e do próprio ministro Alexandre de Moraes como uma medida para preservar o andamento dessa investigação, abrindo aí espaço, até pelo que a gente pôde ver dos termos da decisão, para que novas pessoas possam vir a ser listadas ali como possivelmente envolvidas nessa tentativa de golpe de Estado, pode abrir margem para novos indiciamentos, para novos desdobramentos, até novas operações policiais, se for o caso, para tentar obter, né, o cenário completo de toda essa investigação. Até a gente fala que o relatório da Polícia Federal, inicialmente, né, por ter 884 páginas, já poderia ser o relatório completo e definitivo, mas não, vem sendo feitos novos complementos. Houve recentemente novos depoimentos que foram prestados. O próprio Mauro Cid foi chamado a esclarecer mais alguns pontos, né, a prestar novas informações. Ele está constantemente à disposição da Justiça, justamente por ter assinado um acordo de colaboração premiada. Então, esse relatório ele vem sendo reforçado, vem sendo complementado pela Polícia Federal à medida em que os acontecimentos vão dando pistas de novos fatos, né, que precisam ser levados em consideração pela Procuradoria-Geral da República na hora de realmente elaborar, né, e decidir oferecer uma denúncia contra esses indiciados. Luísa Martins, Jair Bolsonaro tuitou de novo, mas não é sobre a prisão de Braga Neto, foi sobre o BNDES durante a gestão dele, algo que é muito comum quando tem esse tipo de operação. Jair Bolsonaro costuma tuitar mensagens sobre o seu governo. Obrigado, Luísa, pelas informações. Eu vou chamar a Gabriela Prado, porque a Polícia Federal apontava indícios do papel do general Braga Neto na coordenação da tentativa de golpe desde o início das investigações. E a Gabriela Prado, nossa repórter de Polícia Federal, que acompanhou tudo de perto e trouxe em primeira mão muitos dos desdobramentos do que se confirmou hoje, entra ao vivo com a gente. Gabi, Braga Neto é considerado uma peça-chave dentro desse inquérito do plano golpista, né? Exatamente, Uribe. A gente trouxe, inclusive, isso aqui em março deste ano. Desde que foi desencadeada aquela Operação Tempo da Verdade, quando foram cumpridos os primeiros mandados de prisão, busca e apreensão, foram feitos os primeiros depoimentos, inclusive do ex-presidente Jair Bolsonaro, a Polícia Federal já tinha indícios da participação forte, de uma coordenação, de uma liderança de Walter Braga Neto nessa tentativa de golpe, e isso também fica claro hoje, mais ainda, na decisão do ministro Alexandre de Moraes, que autoriza a prisão. Então, qual é o panorama que a gente tem desde o início das investigações?
Lá em março, a Polícia Federal já apontava que Walter Braga Neto coordenava as frentes política, militar e até de milícia digital do golpe. E agora, com as revelações de hoje, sabemos também que ele é suspeito de ter uma participação como financiador, ou uma participação financeira, quando entrega, segundo Mauro Cid, uma sacola de vinho com dinheiro dentro para um integrante dos Kids Pretos, aquela divisão do Exército, que é uma divisão especializada em operações de alta complexidade. Então, o que desde o início a Polícia Federal encontrou? Troca de mensagens entre Mauro Cid e Walter Braga Neto, inclusive, lá em março já apontava isso, um documento que tinha o cunho político de questionamento à integridade das urnas. Então, lá em 2022, depois das eleições, Mauro Cid e Braga Neto conversaram sobre isso. Os comandantes do Exército da Aeronáutica, Freire Gomes e Carlos Batista Júnior, também comprometeram, eles que são testemunhas e não investigados, importante a gente reforçar, também comprometeram Braga Neto nos depoimentos deles. O Carlos Batista Júnior chegou a dizer que viu com preocupação que Braga Neto estava ao lado ali de Jair Bolsonaro quando ele saiu daquele silêncio dele logo depois das eleições e falou com apoiadores na frente do Palácio da Alvorada. Naquela época, Carlos Batista Júnior viu que eles iriam insistir em questionar as eleições e o resultado da eleição do então presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva. Também Braga Neto, diante da resistência desses comandantes, atuou ali na milícia digital quando pediu para que as pessoas atacassem não só os comandantes, como também os familiares deles. Inclusive, a Polícia Federal já apontou que o Walter Braga Neto se referiu ao comandante do Exército como cagão. Peço perdão pela palavra, mas é isso que Braga Neto utiliza no diálogo e pede claramente para que eles ataquem o pessoal pelas redes sociais, pela internet, tendo participação também nessa milícia digital. Agora, quando teve a última operação contra golpe, agora em novembro, ficou uma dúvida por que Braga Neto não foi alvo daquela operação. Por quê? A operação foi feita com base em documentos que mostraram uma reunião na casa de Walter Braga Neto em novembro de 2022, em que ele combinou planos golpistas, inclusive teria discutido aquele plano Punhal Verde e Amarelo, que fazia ali uma menção a assassinar o Luiz Inácio Lula da Silva, o vice-geral do Alckmin, prender Alexandre de Moraes. Esse era o planejamento. Naquela época foram presos ali generais, integrantes do Exército. No mês passado, Walter Braga Neto não foi alvo. O diretor-geral da Polícia Federal, André Rodrigues, depois dessa operação, fez um café da manhã com jornalistas e foi questionado por que Braga Neto não foi alvo dessa operação. E na época ele disse, olha, a gente não viu indícios que baseasse aí um pedido de uma prisão preventiva até esse momento contra esse cidadão. Ele até utilizou essa expressão para se referir ao general do Exército. Pois bem, aí o que muda nesse cenário que já estava bastante complicado com esse apontamento do papel de liderança de Walter Braga Neto? Mauro Cid fica com a delação premiada balançada e vai prestar depoimento ao Supremo Tribunal Federal para Alexandre de Moraes decidir se a colaboração dele ainda ia continuar ou não, porque a Polícia Federal entendia que ele estava tentando esconder algumas informações, recuperaram dados que foram apagados que ele não tinha mencionado. Nesse depoimento, nessa situação, Mauro Cid tendo sido preso já neste ano, quando faz uma crítica à postura do Supremo Tribunal Federal e da Polícia Federal na delação premiada. Então, nesse contexto de ter a delação questionada, quando vai ao Supremo Tribunal Federal, Mauro Cid fala sobre essa entrega de dinheiro feito uma sacola de vinho por Walter Braga Neto, colocando ele aí no centro de uma operação financeira contra o golpe. Disse ainda que esse dinheiro teria vindo, segundo o Cid relatou, Braga Neto disse que esse dinheiro veio do pessoal do agro. Foi essa a expressão que Mauro Cid usou ao comentar esse financiamento. E aí, o Mauro Cid vai prestar depoimento à Polícia Federal e é questionado pelo delegado Fábio Schor. Isso está na decisão do ministro Alexandre de Moraes, esse é o delegado que conduz todas as investigações desse inquérito. Se houve tentativa de aproximação ali do Walter Braga Neto pelo pai, Mauro Lorena Cid, pai de Mauro Cid, ex-ajudante de ordem de Jair Bolsonaro, para saber o que ele tinha falado na delação. E aí Mauro Cid diz que sim, que não só ele como intermediários tentaram saber, logo depois da primeira soltura de Mauro Cid, o que ele tinha falado
nessa delação premiada. Junto com isso, o Uribe trouxe agora há pouco para a gente, a Polícia Federal apreende um documento com o assessor de Braga Neto na sede do Partido Liberal, com supostas respostas que Mauro Cid teria dado sobre a questão da delação, ou o pai dele teria dado com relação ao que ele falou nessa delação. E aí vem obstrução de justiça, tentativa de atrapalhar as investigações e a situação de Walter Braga Neto, que já era crítica para os investigadores, que lá em março já apontavam que ele seria um indiciado, como de fato foi agora no fim do ano. Aí tem um pedido de prisão preventiva. É claro que a gente tentou contato com a defesa do general Walter Braga Neto, até o momento não tem resposta. Ele que estava marcada para as 2 horas da tarde para passar por uma audiência de custódia lá no Comando do Exército no Rio de Janeiro, onde ele deve permanecer preso. Outra informação que eu obtive também hoje conversando foi sobre o modo desse cumprimento do mandado de prisão, Uribe, porque quando o Mauro Cid, por exemplo, é preso pela segunda vez no Supremo Tribunal Federal, ele passa mal, chega a desmaiar. Então eu perguntei qual foi a reação de Walter Braga Neto e os investigadores responderam que foi muito tranquilo. Foi um cumprimento de mandado de prisão muito tranquilo que se desdobrou durante esta manhã. Volto com você. Importante informação da Gabriela Prado agora aqui no Agora CNN. Então que no momento da prisão, Walter Braga Neto estava tranquilo e acompanhou os agentes da Polícia Federal. E aí, Gabi, para encerrar, é interessante perceber também, isso o Alexandre Padilha disse, que há um tempo não tem mais aquele espetáculo das prisões da Polícia Federal, com pessoas algemadas, saindo de casa. Esse é um expediente do atual diretor-geral da Polícia Federal de não transformar em um espetáculo, né? A gente não tem nem imagens, nem vídeos. Exatamente. E o Eli Jonas Maia trouxe aqui mais cedo, inclusive, que a gente viu a decisão, já é do início da semana, mas a Polícia Federal aguardou uma viagem até para evitar essa exposição pública e fez a prisão na casa dele, lá no Rio de Janeiro. Também uma forma de evitar o constrangimento para o investigado, que os indícios apontam teve uma participação aí durante essa tentativa de golpe, mas tem direito à defesa, enfim, tem direito ao devido processo legal durante todo o caso. Também queria chamar a atenção por último, Uribe, eu comentei agora há pouco sobre essa questão do Cid ter falado que Walter Braga Neto procurou o pai dele para saber da delação e também intermediários e até outras pessoas. O Cid fala isso ao delegado da Polícia Federal. Então esse é um ponto que a investigação também vai se debruçar, né? Vai procurar saber quem são essas outras pessoas, né? Possivelmente são investigados que tentaram saber o que o Mauro Cid falou. Isso pode trazer aí mais desdobramentos. A gente pode ver desdobramentos a partir dessas informações de que pessoas procuraram o pai de Mauro Cid, o próprio Mauro Cid, aliás, os familiares, para tentar saber o que de fato ele tinha falado na colaboração premiada dele. Uma informação de última hora da Luísa Martins. Agora começou neste instante a audiência de custódia de Walter Braga Neto no Rio de Janeiro. Então, o ex-ministro da Defesa e da Casa Civil passa nesse instante por uma audiência de custódia. A perspectiva, então, é que ele siga preso após a audiência de custódia. A Luísa Martins traz a informação que ela está sendo conduzida por um juiz auxiliar e por vídeo.